Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Felipe. Hoje a gente vai ler mais uma entrada do livro Estoicismo Diário. Hoje é a entrada número 266. Hoje é dia 23 de setembro de 2021, uma quinta-feira. Não esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho de notificações, tá bom? A fortaleza mais segura. Lembre-se de que sua razão dominante se torna invencível quando ela se reagrupa e confia em si mesma, de modo que não fará nada contrário à sua própria vontade, mesmo que sua posição seja irracional. Quão mais invencíveis seus julgamentos seriam se fossem mais cuidadosos e feitos de forma racional? Portanto, a mente livre das paixões é uma fortaleza impenetrável, onde a pessoa não tem mais lugar seguro para se refugiar. Não tem nenhum outro lugar mais seguro que a sua própria mente para se refugiar. Marco Aurélio, Meditações 8.48. Bruce Lee uma vez fez uma afirmação interessante. Eu não tenho medo do homem que praticou 10 mil chutes diferentes, disse ele, mas sim do homem que praticou o mesmo chute 10 mil vezes. Quando repetimos uma ação com tanta frequência, ela se torna um comportamento inconsciente. Podemos fazê-la sem pensar. O treinamento nas artes marciais ou no combate é um estudo profundamente cuidadoso do movimento. Às vezes pensamos nos soldados como autômatos, mas o que eles realmente construíram é um padrão constante de comportamentos inconscientes. Qualquer um de nós pode construí-los. Quando Marco diz que uma mente pode chegar a um ponto onde não fará nada contrário à sua própria vontade, mesmo que sua posição seja racional, o que ele quer dizer é que o treinamento adequado pode mudar seus hábitos padrões. Treine-se para desistir da raiva e não ficará com raiva a cada novo desprezo. Treine-se para evitar a fofoca e não será puxado para ela. Treine-se em qualquer hábito e você será capaz de adotar esse hábito inconscientemente em tempos difíceis. Pense sobre quais comportamentos você gostaria de adotar, se pudesse. Quantos deles você praticou apenas uma vez? Que hoje sejam 2 vezes. Então aqui o que o Marco Aurélio está falando, que o autor está complementando, né, é que a gente quer, de alguma forma, internalizar a forma que a gente reage às coisas, né? Esses hábitos são meio diferentes do jeito que a gente costuma falar, porque a gente costuma achar que hábito é ir na academia, ou hábito é, sei lá, comer mais saudável, ou praticar, sei lá, violão todo dia, criar o hábito de fazer aquilo, né? Mas também existem esses hábitos de pensamento, ou seja, hábitos de reações, ou seja, quando determinada coisa acontecer com você, você cria o hábito de agir de uma forma diferente. Ou seja, vamos supor que você fica com raiva muito fácil. Então você tem que se treinar para falar assim, olha, quando eu ficar com raiva, eu não posso agir dessa forma, né? Eu tenho que agir de outra. Que outra forma? Você tem que pensar, né? Você tem que refletir por que eu fiquei com raiva, quais os motivos que aconteceram isso, né? E você tem que tentar achar outra ação para isso, né? Achar outra forma para reagir dessa forma. Eu tenho um exemplo aqui que eu estou tentando fazer comigo, que é outra forma de pensar. Então, eu crio frases que são assim, ó. Se eu estiver nessa situação, então eu vou fazer isso. Ou seja, dando exemplo com raiva. Se eu estiver me sentindo com raiva, então eu vou fazer isso. O que é ok pra mim são duas coisas, né? Se eu ver alguma coisa fora do lugar, eu vou colocar ela no lugar. Ou seja, eu tô tentando tentar criar na minha cabeça o hábito da organização automática. Ou seja, se eu ver alguma coisa fora do lugar, eu tenho que ir lá e colocar. Por quê? Porque eu não faço isso automaticamente, né? Eu nunca fui uma pessoa organizada assim, dessa forma. Então eu tô tentando. E essa frase, né? Eu tento, assim. Acho que toda semana eu leio ela e falo assim: se eu ver uma coisa fora do lugar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela no lugar. Outra que eu tô usando é: se eu não me sentir motivado para fazer alguma coisa, ou seja, eu não quiser fazer alguma coisa, eu tenho que me lembrar que a ação normalmente precede a motivação. A gente normalmente acha que a motivação precede a ação, mas tanto faz. O caminho é em ambas as vias. Então, só que isso normalmente, esse não é um hábito que eu tenho automático. Então, às vezes eu falo assim, não tô com vontade de fazer determinada coisa, o que você faz? O que você pensa? A primeira coisa que eu particularmente eu penso, eu falo assim, não, tudo bem, eu vou fazer outra coisa. Ou vou trocar de atividade. Então, esse é meu comportamento natural. Então, eu tô tentando sobrescrever esse comportamento automaticamente. Por enquanto, não é automático, entendeu? Então, toda vez que eu lembro, não tô com vontade de fazer isso, aí eu lembro, então eu vou fazer outra coisa, só que aí eu lembro da minha regra. Minha regra é, não, ação precede a motivação, então tome a ação. A ideia é que isso um dia ele se torne automático, que é aqui o que o Marco Aurélio está falando e o que o autor está falando, né? E o que o Bruce Lee também quis aqui, que ele teme o homem que praticou 10 mil vezes o mesmo chute. Então por quê? Porque o homem automatizou aquilo. Então ele não precisa mais refletir ou usar a parte racional do seu cérebro. Você meio que treinou o seu inconsciente a ser racional, né? Ou ter comportamentos melhores. E é isso que a gente pode fazer, porque essas mudanças de comportamento, se a gente tentar mudar muito de uma vez só, é muita coisa, né? Então tem que ser
e treinar a nossa parte inconsciente demora tempo. Então a gente tem que ser muito paciente com isso e tentar mudar poucas coisas. Mas. E é por isso e é isso que o autor que tá nos convidando a isso, automatizar e deixar inconscientemente, porque quando a gente faz isso, a gente cria uma fortaleza mais segura dentro, porque nos momentos difíceis, nos momentos que a gente às vezes não tem muito tempo para raciocinar e para pensar, a gente já passou muito tempo treinando o nosso inconsciente para ele tomar a atitude correta naquele momento. Então, o convite aqui, né, eu compartilhei duas coisas aqui que eu faço, que é organização e uma forma de evitar procrastinação, você poderia dizer, ou de eu me fazer as coisas mesmo não estando motivado para fazer. Essas são as minhas atualmente, né? Já passei por outras e já automatizei outras. E a tarefa de casa para você que está vendo o vídeo é quais comportamentos você gostaria de adotar. Pense neles. Pense como que você gostaria de pensar um pouco diferente, como você gostaria de reagir numa situação. Se imagina naquela situação, como que você agiria diferente? E mais importante que isso, se você fizer isso hoje só uma vez, não vai adiantar. Você tem que se lembrar disso constantemente, né? Uma vez por semana. Se você for melhor uma vez por dia, assim, sabe? Você tem que manter isso vivo, senão você vai acabar esquecendo com as milhões de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, não esquece de fazer a tarefa de casa e se manter praticando esses hábitos para que um dia eles se tornem conscientes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e eu falo com vocês amanhã. Tchau, tchau.